Amada igreja, abramos a palavra do nosso Deus na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. A exposição desta noite será do verso 17 até o verso 20. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Versos 17 a 20. Diz assim a inerrante e santa palavra do nosso Deus: Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos, com grande desejo, ir ver-vos pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Longe dos olhos, perto do coração. Fica bonito no papel, né? Mas na alma, essa frase dói. Todo crente que sobreviveu à pandemia sabe do que eu estou falando. Por algum tempo, fomos forçados a ficar longe da presença de nossos irmãos. Fomos privados da comunhão dos santos. Fomos privados do culto a Deus. Fomos privados do pão. Fomos privados do vinho. Fomos privados do batismo, das orações públicas, dos cânticos congregacionais. Por um bom tempo, ficamos longe dos olhos, mas perto do coração. Para aqueles que não amam a igreja, foi um tempo de alívio, graças a Deus. Em casa é bem melhor, olha só, eu posso ver o culto de pijama. Alguns até diziam, olha só, eu vou ficar aqui, vou assistir o culto, e se eu não gostar, eu troco. Se eu não gostar do que o pastor está falando, eu desligo, vou fazer outra coisa mais interessante. Mas não o crente. O crente agonizava. O crente sofria. O crente se angustiava de estar longe dos olhos, por mais que talvez estivesse perto do coração. Longe dos olhos, perto do coração. É assim que Paulo descreve a sua situação em relação aos Tessalonicenses. Ela é bela, ela é poética, ela é inclusive nome de música, de bolero lá dos anos 1900 e bolinha. Mas não é uma frase boa de se sentir. Paulo não escreve aos Tessalonicenses para dizer como é bom estar longe dos olhos, mas perto do coração. Pelo contrário, este texto que nós lemos é um texto em que Paulo quer mostrar aos Tessalonicenses como esta é a situação, mas como ele se esforça, como ele diligencia, como ele faz o melhor que ele pode para reverter essa situação. Perto do coração não é o suficiente. Bom mesmo é estar perto dos olhos e do coração. Bom mesmo é estar face a face com a amada igreja. Mas por que Paulo estava longe dos olhos? Vamos relembrar algumas coisas que nós já vimos nessa caminhada que temos feito pela primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Lá em Atos 17, Paulo, ou melhor, Lucas, recorda a história de Paulo em Tessalônica. E o próprio Paulo foi quem foi a Tessalônica junto com Silas para fundar essa igreja. Esta é uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo. O texto sagrado diz que ele por 3 sábados arrazoou com os judeus na sinagoga e não sabemos se ele passou mais tempo na cidade, provavelmente ele passou mais algum tempo, mas não muito.
Muito em breve ele precisou sair da cidade. Por quê? Porque os judeus que não se converteram ao evangelho, e a maioria não se converteu, segundo o texto sagrado, começou a ter inveja de Paulo. E essa inveja que eles tinham de Paulo começou a levá-los a perseguir Paulo e a junta missionária. Eles chegaram inclusive a invadir a casa de um homem para ver se Paulo e Silas estavam lá, mas não o encontraram. Essa inveja, esse ódio dos judeus fez com que a igreja de Tessalônica, no meio da noite, na calada da noite, enviasse Paulo e Silas para Bereia, fugindo da cidade, temendo pela vida dos dois. E o ódio e a inveja desses judeus de Tessalônica era tão forte que eles foram até Bereia para tentar encontrar o apóstolo lá. Paulo e Silas precisaram sair fugidos de lá, mas a igreja permaneceu. A igreja continuou naquela cidade. E Paulo sabia o tipo de enfrentamento que eles teriam lá. Paulo sabia o tipo de gente que estava naquela cidade e o quão determinados eles estavam em destruir o trabalho evangelístico que eles realizaram. Paulo sabia que eles seriam afligidos. E talvez, por essa distância de Paulo, entre Paulo e a igreja, eles já começaram a duvidar. Puxa vida, será que Paulo realmente nos ama como ele disse que amava? Será que ele realmente tinha boas intenções conosco? Por que ele não volta? Por que ele não voltou mais para nos ver? Paulo sabia que precisava ampará-los. Paulo havia deixado um bebê espiritual de poucas semanas naquela cidade. E por isso ele escreve essa carta a eles. Ele escreve esta carta aos Tessalonicenses para fortalecer aquela igreja. O apóstolo queria demonstrar vividamente que, ainda que estivesse longe dos olhos, estava perto do coração. E o seu coração pastoral transborda nesta carta. Nós vemos que a carta, em termos gerais, é escrita para fortalecer a igreja, fortemente perseguida em sua batalha cultural. E nesta primeira sessão, do capítulo 1 até o capítulo 3, Paulo quer fortalecer a fé da igreja. Vimos lá no começo do capítulo 2, que ele fortalece a fé da igreja, provando para eles, comprovando a eles que ele foi um fiel pregador do evangelho de Deus, que é a verdade. No meio do capítulo, que foi a nossa última exposição, Paulo fortalece a fé deles, dizendo que eles abraçaram essa verdade. E que o fato de estarem sendo perseguidos por causa do evangelho é evidência de que eles haviam realmente abraçado a verdade. Agora, do final do capítulo 2 até o final do capítulo 3, o apóstolo Paulo quer mostrar para aquela igreja o profundo vínculo de amor que existia entre eles. Um fiel pregador e fiéis receptores da verdade estavam profundamente vinculados pelo amor. A primeira forma de demonstrar esse vínculo de amor está no texto que nós lemos há pouco. Paulo quer provar que há um forte vínculo de amor entre ele e a igreja, mostrando para eles que ele deseja muito, intensamente, estar face a face com a igreja, porque aquela igreja é o reflexo da glória de Cristo, que Paulo ofertará ao Senhor no último dia. Paulo deseja intensamente estar com a igreja, porque ela é o reflexo da glória de Cristo, que ele apresentará, ofertará ao Senhor no último dia. Esta é a ideia deste texto. E nós, portanto, dividiremos esta ideia em dois momentos. Vamos em primeiro falar deste desejo intenso do apóstolo Paulo, e depois falar do motivo pelo qual ele tinha esse desejo intenso. Comecemos então falando do desejo de Paulo. Paulo deseja muito, muito estar presente com a igreja em Tessalônica. A forma de Paulo falar é extremamente amorosa. Paulo começa descrevendo a si mesmo como orfanado da presença dos Tessalonicenses. Esta palavra, orfanado, na língua original, designa o sentimento de filhos que sentem a falta do pai, ou de pais que sentem falta de seus filhos. E cremos que esse segundo sentimento de um pai que perdeu seus filhos é o que mais se adequa ao contexto. Paulo já havia descrito que ele agiu como um pai, como uma mãe, carinhoso para com aquela igreja.
Então Paulo agora, separado daquela igreja, sentia como se ele tivesse perdido os seus próprios filhos. E mesmo que estivesse longe dos seus olhos, Paulo não estava longe do coração, e ele prova isso pelas orações que ele faz pela igreja. Lá no capítulo 1, ele já havia dito: damos sempre, sempre, sempre graças a Deus por vós. E no capítulo 3, nós veremos muito em breve, em outras exposições, que Paulo orava continuamente, noite e dia, para ver aquela igreja pessoalmente. Paulo realmente mostra que, ainda que ele estivesse longe de seus filhos, eles não saíam do seu coração, eles não saíam da sua mente. Ele agora passa a confortar a igreja, dizendo que o fato de eles estarem separados não se deve a uma falta de amor do apóstolo. Pelo contrário, ele prova o seu amor para aquela igreja e mostra que, se dependesse dele, eles já estariam juntos. Paulo quer mostrar que ele tem um desejo tão intenso de estar com aquela igreja que, se dependesse dele, eles já estariam reunidos novamente. Veja como ele começa a empilhar argumentos acerca disso nos versos 17 e 18. Ele começa dizendo que esta separação é por breve tempo. Na língua original, por breve tempo, brevíssimo tempo. Essa separação era da presença e não do coração, e Paulo começa agora a justificar isso. O verbo que ele usa é: diligenciamos ir ver-vos pessoalmente. Diligenciamos significa fizemos o nosso melhor. O melhor que a gente pôde fazer, a gente fez para estar com vocês pessoalmente. E Paulo acrescenta isso como se ainda fosse pouco, dizendo que isso foi feito com tanto mais empenho, com todas as nossas forças, com muito mais garra, tentamos ver vocês. E como se ainda fosse pouco, ele acrescenta: com grande desejo. Todo o anseio do coração do apóstolo era para ir ver a igreja face a face, novamente. E como se ainda fosse pouco, no verso 18 ele acrescenta: por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. A ideia dessa expressão é que vez após vez, após vez, após vez, eu tentei estar com vocês. Eu fiz o melhor que eu pude. Tudo o que eu pude, tudo que estava ao meu alcance, eu fiz para estar com vocês de novo. Não seriam essas também as palavras do nosso coração? Nós nos identificamos com o sentimento de Paulo pela igreja. Nós que amamos a Cristo Jesus, amamos a igreja, a presença da igreja, o estar com a igreja. Somos apaixonadamente movidos para a vida da igreja, porque existe algo de sublime na comunhão dos santos. Nós desejamos o discipulado, porque é o momento em que nos assentamos com o irmão amado em Cristo Jesus, para crescermos juntos em santidade ao Senhor. Nós nos alegramos em participar dos pequenos grupos, porque neles temos a grande oportunidade de chamar os nossos vizinhos, os nossos amigos, os nossos parentes, para ouvirem o Evangelho de Jesus Cristo e aprenderem a aplicá-lo em sua própria vida. Nós somos fiéis em nossos compromissos com as sociedades internas, porque elas são a estrutura que a Igreja Presbiteriana do Brasil tem para integrar e cuidar das pessoas que o próprio Deus acrescenta à nossa igreja. Existe uma delícia em desfrutar da comunidade daqueles que estão unidos a Cristo. O desejo da nossa alma é a comunhão dos santos. E certamente o ponto máximo dessa comunhão é onde você está neste momento. É o culto dominical. O culto dominical é descrito no Novo Testamento como a congregação dos santos entrando no Santo dos Santos. O Santo dos Santos, ou o lugar santíssimo, era a salinha mais recôndita, mais escondida, mais interna, tanto do tabernáculo quanto do templo de Salomão. O Santo dos Santos é onde ficava a Arca da Aliança.
aquele lugar era o lugar mais separado do mundo, mais santo que existia. Lá ficava o estrado dos pés do Senhor. Sabe quem entrava lá? Só o sumo sacerdote. Quando ele quisesse? De jeito nenhum. Uma vez por ano, no dia da expiação, no Yom Kippur. E ele entrava naquele lugar tremendo de medo, porque ele sabia que se ele desobedecesse às ordens de Deus, no menor detalhe, no momento que ele colocasse o seu pé naquele lugar, ele cairia morto. É nesse lugar que você está agora. O lugar em que o sumo sacerdote de Israel entrava uma vez por ano, nós que estamos unidos a Cristo Jesus, entramos todos os domingos. O sumo sacerdote de Israel entrava na sombra de Cristo, com temor e tremor, e nós entramos na presença real do Deus vivo. Por quê? Porque quem realizou o sacrifício não cometeu nenhum erro, não cometeu nenhum deslize. Jesus Cristo, Deus encarnado, realizou o perfeito sacrifício. Ele foi a perfeita oferta e o perfeito sacerdote que não errou. E por causa disso, ele conquistou pela sua obediência ativa em sua vida, passiva em sua morte, a presença de Deus para todos aqueles que estão unidos a Ele. O mundo não entende por que a gente perde o nosso domingo de manhã e de noite num lugar como esse. Porque o mundo não entende a realidade da presença do Deus vivo. Eles não conhecem a alegria, o gozo, o prazer que é estar na presença do único Deus, adorando a Ele, louvando a Ele, prestando-lhe culto, fazendo-lhe orações, proferindo as suas maravilhas, exaltando os seus atributos, sendo instruídos, encorajados e corrigidos pela sua palavra, viva e eficaz. Nós desejamos a presença de Deus. Nós desejamos o poder de Deus e por isso nós desejamos a presença da igreja. Nós desejamos a comunhão dos santos. Mas talvez essa não seja a sua experiência. Talvez você esteja me ouvindo falar e não esteja entendendo nada. Talvez você não se identifique com esse sentimento. Talvez tudo que eu falei agora para você não faça sentido nenhum no seu coração. Talvez você só queira que o culto acabe logo, para que você possa ver o resultado dos jogos. Talvez o desejo do seu coração neste momento é que você estivesse estudando ou adiantando algo do seu trabalho de amanhã. Talvez você esteja distraído agora com os seus pensamentos, com as suas divagações. Talvez você esteja distraído neste momento com as notificações que vêm ao seu celular. Talvez você esteja agora corrompendo e corroendo o seu cérebro, vendo stories ou rolando o feed de uma rede social qualquer, porque ela é muito mais interessante para você do que a palavra do Deus vivo. Talvez você nem queria estar aqui. Talvez você não veja a hora de ir embora. E eu preciso dizer a você que essa é exatamente a vontade de Satanás para a sua vida. Essa conclusão deriva diretamente do texto. Veja que Paulo estava muito desejoso de estar com a igreja. Paulo queria a comunhão dos santos. Por que ele não tinha? Por que ele não conseguia estar com a igreja? O texto sagrado diz que, contudo, Satanás nos barrou o caminho. Satanás impediu o apóstolo de concretizar a sua vontade de ver a igreja amada. Satanás criou barreiras e trincheiras e barricadas no caminho de Paulo até Tessalônica. O diabo não quer ver os crentes unidos, crescendo na fé e edificando-se mutuamente. Nós não costumamos usar a linguagem de Satanás. Nós falamos muito mais de Deus do que de Satanás, o que é justo, porque a Escritura fala muito mais de Deus do que de Satanás.
A Escritura fala muito mais da obra de Deus do que da obra de Satanás. Contudo, Paulo, neste texto, não está dizendo: eu não fui até vocês porque esta não foi a vontade de Deus. Paulo está dizendo neste texto que ele tem plena consciência de que foi Satanás que não quis que ele estivesse com a igreja. Ele não explica o que isso significa e não adianta ficar tentando adivinhar. Como assim? Como que Satanás barra o caminho do apóstolo de Jesus Cristo? Talvez alguns possam até pensar, por que ele não amarrou? Por que ele não repreendeu? Por que ele não fez alguma declaração positiva? Bom, certamente o apóstolo Paulo não defende esse tipo de prática. Certamente o apóstolo Paulo está mostrando aqui como as forças das trevas se opõem às forças da luz. Então não adianta nós tentarmos adivinhar o que está acontecendo por trás do texto. O que adianta é nós entendermos o texto. E o texto ensina claramente que o desejo do salvo, o desejo do apóstolo é estar com a igreja. E o desejo de Satanás é o oposto disso. Então a Escritura deixa aqui um grande alerta de perigo a todos aqueles que não têm o desejo da comunhão dos santos. Se você não tem o desejo da comunhão dos santos, o seu desejo está mais alinhado com Satanás do que com Jesus Cristo. A sua mente opera mais de acordo com o reino das trevas do que com o reino da luz. As suas afeições estão mais parecidas com a do inimigo de Deus do que com a do Filho de Deus. Que terrível é ser mais parecido com o diabo do que com Jesus Cristo. O que eu faço? Clame ao Senhor. Clame ao Senhor para que Deus aqueça o seu coração pela sua palavra. Clame ao Senhor para que Deus remova esse coração endurecido, empedernido que você tem e lhe dê um coração que ama o culto a Deus, que ama a presença dos irmãos, que ama a comunhão dos santos. Clame para que o Senhor lhe dê o desejo intenso de estar na presença da igreja. Falamos sobre o desejo intenso de Paulo. Paulo tem um desejo intenso de estar com a igreja. Vamos falar agora do motivo. Paulo dá um motivo claro para isso. Paulo demonstra qual é o motivo que ele tem para querer estar com a igreja. E o motivo é que a igreja é o reflexo da glória de Cristo, que Paulo ofertará no último dia ao Senhor. Paulo, nos versos 19 e 20, vai dizer então, vai enunciar esse motivo. A palavra de Deus diz o seguinte, Paulo começa com uma pergunta retórica, né? Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? E ele responde a pergunta retórica, não sois vós? E ele responde de novo a pergunta retórica, sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Paulo era um mestre com as palavras. O que Paulo fala para a igreja em Tessalônica é mais lindo de tudo que eu já falei para minha esposa. Paulo amava aquela igreja. Paulo amava muito aquela igreja. E nós não temos problemas de tradução nesse texto. Eu talvez trocaria coroa em que exultamos por coroa de honra, mas isso não altera significativamente o entendimento do texto. Então o texto está aqui, as palavras são estas. A pergunta é, o que isso significa? Como é que Paulo pode chegar e dizer para uma igreja, vocês são a minha esperança no dia da vinda de Cristo Jesus? A nossa esperança não é o próprio Jesus? Paulo está dizendo, a minha esperança são vocês. Ele fala que a minha alegria são vocês. Nós não devíamos talvez cantar como Maria? Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Paulo não parece muito crente aqui.
Ele está dizendo que a esperança dele é a igreja, a alegria dele é a igreja, a coroa de honra, aquela coroa que os atletas recebiam quando ganhavam os jogos lá antigamente, no Império Romano, no mundo helenístico, ganhavam aquela coroa de honra. Aquela coroa de honra para o apóstolo Paulo é a igreja. Só que lá em Isaías 28 diz que naquele dia o Senhor será a coroa do remanescente de Israel. Puxa vida! E aí no final, Paulo escancara de vez: vós sois realmente a nossa glória. Puxa vida, Paulo. Paulo, com todo respeito, o senhor não tinha escrito lá aos Coríntios que aquele que se gloria, glorie-se no Senhor? No Senhor, Paulo. Paulo, foi você que escreveu, Paulo. No Senhor. Você está se gloriando na igreja, Paulo. O que está acontecendo aqui? O que isso significa? Irmãos, este é verdadeiramente um ensino profundo, maravilhoso da palavra de Deus. Mas nós estamos em um sermão, não estamos em uma escola bíblica dominical, não estamos em um estudo bíblico. Então, eu gostaria de mostrar para os irmãos todos os versículos e a teologia bíblica por trás deste assunto, mas isso não será possível. Se algum irmão tiver interesse algum dia, será um prazer sentar e conversar mais sobre essas coisas e mostrar na Escritura Sagrada como que eu cheguei a essas conclusões. O que nós temos tempo hoje é para mostrar as conclusões, e a partir dessas conclusões eu quero derivar o que eu creio ser a melhor interpretação para este texto e o que está acontecendo aqui na mente do apóstolo Paulo. Então, eu peço aos irmãos que me acompanhem nessa jornada pela mente do apóstolo Paulo. Precisamos entender que Paulo tinha convicção, plena convicção, de que ele tinha sido chamado por Deus para ser o assistente do servo sofredor de Isaías. Lembra-se do servo sofredor de Isaías? Isaías 53 é o texto talvez mais conhecido, mas esse servo sofredor aparece desde Isaías 42 até o final do livro. Paulo tinha plena consciência de que ele era assistente daquele servo. Tanto que ele pega as profecias de Isaías 42, Isaías 49, Isaías 65 e aplica diversas vezes a ele mesmo. Você vai ver isso no livro de Atos, você vai ver isso no livro de Romanos. Paulo tinha consciência, ele era assistente daquele servo. Ele sabia que ele iria pregar salvação aos gentios e trazê-los como uma oferta ao Senhor. E por diversas vezes ele faz essas aplicações. Por exemplo, ele escreve assim aos Romanos, que ele se gloriava em Cristo Jesus por causa daquilo que Cristo Jesus faz através dele, que é conduzir os gentios à obediência e apresentá-los como oferta santificada pelo Espírito Santo. Paulo escreve aos Coríntios que a obra do Espírito Santo é transformar esses fiéis de glória em glória, à imagem de Cristo Jesus, o novo homem, o último Adão. Paulo sabe que o Espírito faz isso por meio do seu próprio serviço à igreja, e por isso que aos Colossenses ele escreve que ele se afadiga e ele se esforça ao máximo, advertindo, ensinando a igreja, para quê? Para apresentá-la perfeita a Cristo Jesus. Portanto, a expectativa de Paulo é que no último dia ele estaria diante da presença do Senhor e apresentaria ao Senhor as igrejas que ele serviu, mostrando ao Senhor os frutos da graça que Deus derramou sobre a sua vida, frutos esses que resultariam em louvor ao Senhor Jesus Cristo. Por isso a igreja pode ser a esperança, a glória, a coroa de honra, a alegria do apóstolo, porque no último dia ela refletirá perfeitamente a imagem da glória de Cristo Jesus. E Paulo a apresentará como uma oferta ao Senhor, e tudo isso redundará em louvor e glória ao Senhor Jesus Cristo. Essa glória inclusive é mútua. Isso aqui é maravilhoso. Aos Coríntios, na segunda carta, no primeiro capítulo, ele escreve: vós sois a nossa glória, e nós somos a vossa. Somos a vossa glória como igualmente sois a nossa, no dia de Jesus, nosso Senhor. Essa é uma glória mútua
da igreja. Eu sou a sua, você é a minha. Assim como Jerusalém é chamada em Lamentações de a coroa de honra, a coroa de alegria, de toda a terra, e a glória de Israel, assim também a Nova Jerusalém é a coroa, a alegria, a esperança e a glória de todo aquele que ama o Senhor e a sua noiva. Eu gostaria de perguntar a você neste momento: é assim que você fala da igreja por aí? Esse é o linguajar que você usa para falar da igreja? Você elogia a igreja como Paulo a elogiava? Jesus Cristo falou coisas maravilhosas sobre a igreja. Jesus Cristo de fato nasceu, viveu, morreu e ressuscitou pela igreja. E o texto sagrado diz, sendo nós ainda pecadores. Paulo disse coisas maravilhosas sobre a igreja. E eles estão falando sobre a igreja antes da sua glorificação. Essa igreja era amada de Jesus. Essa igreja é amada de Paulo. Essa igreja é amada de você? Quem lê o Novo Testamento não consegue pensar outra coisa, senão a igreja é a alegria de toda a terra, é o melhor lugar do mundo, é o melhor povo do mundo. Quem ouve você falar, pensa o quê da igreja? Sua família, com base no seu discurso, pensa o quê da igreja? Será que suas conversas à mesa são sobre como a igreja é bênção de Deus? Ou sobre como a reunião do conselho é isso? A reunião da junta é aquilo. A reunião da diretoria da mocidade é aquilo outro. Da UPA, da UMP, da SAF. Seus filhos, quando ouvem você falar sobre a igreja, têm motivos para correr para a igreja ou correr da igreja? Será que as nossas palavras relatam mais o sentimento do apóstolo Paulo ou o sentimento do inimigo do apóstolo Paulo, conforme esse texto? É verdade que a igreja ainda não está perfeita, mas Jesus Cristo morreu pela igreja ainda imperfeita, e Paulo amava e se gloriava na igreja ainda imperfeita. Por quê? Porque eles contemplavam o dia da vinda de Cristo Jesus, o dia em que ela seria, finalmente, a perfeita imagem do Filho de Cristo Jesus. Aliás, falando sobre o dia da vinda, o que você apresentará a Cristo Jesus no dia da sua vinda? Será que você, naquele dia, se colocará diante de Deus e dirá: ó Senhor, eu não tenho nada para te apresentar, eu venho de mãos vazias, porque a salvação é pela graça mediante a fé, sem obras. É isso que você vai dizer? Se você disser isso, sabe o que você vai ouvir? Servo mau, preguiçoso, negligente, aparta-te de mim, tu que praticas a iniquidade. Não leste que a fé sem obras é morta? Não leste que os fiéis são criados em Cristo Jesus para as boas obras? Lançai o servo inútil lá fora, nas trevas. No entanto, graças ao bom Deus, eu estou convencido de coisas muito melhores acerca da Igreja Presbiteriana da Lapa. Nos 2 anos e meio que eu estou aqui, eu tenho me convencido de que esta igreja é alegria, é coroa de glória, é esperança no dia de Cristo Jesus. Eu estou convencido de que Deus tem visto e honrado o amor sem hipocrisia dos irmãos para com Ele e para com todos os santos. Temos uma igreja pujante, meus irmãos.
Temos uma igreja que é vibrante em discipulado, vibrante em santificação, dedicada ao evangelismo e às missões, generosa nas suas contribuições, reunida em pequenos grupos que amam e buscam o perdido, prostrada diante de Deus nos cultos, com verdadeira adoração, verdadeiro louvor, expondo as sagradas letras com toda a fidelidade. Eu estou convencido do melhor da Igreja Presbiteriana da Lapa. A Igreja Presbiteriana da Lapa deve ser a minha e a sua esperança, alegria, coroa de honra, glória no dia de Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor pelo seu poder em nosso meio, pela sua graça operante em nossas mãos e coração, por tudo que Ele faz, que redunda em glória ao Senhor Jesus, o cabeça desta igreja. À guisa de conclusão, eu gostaria de fazer uma aplicação final sobre o momento que estamos vivendo nesta igreja. O Senhor, nesta noite, nos ensinou que Paulo, embora longe dos olhos da igreja em Tessalônica, estava pertinho do seu coração, estava fazendo tudo o que ele podia para remediar essa situação, vencendo Satanás e vendo pessoalmente, face a face, aquela igreja, porque ele os amava de verdade. Ele via neles, no último dia, o reflexo da glória de Cristo que ele ofertaria ao Senhor. Em alguns meses, enviaremos o reverendo Robert para São Vicente, como missionário e plantador da Igreja Presbiteriana Betânia. Muito em breve, o reverendo Robert será nosso enviado lá. E guardadas as devidas proporções, o que Paulo era para a igreja em Tessalônica, nós seremos para esta nova igreja que está nascendo em São Vicente. A pergunta que eu faço para você é: você está pronto? Você está pronto para ser uma referência de igreja a irmãos mais novos? Você está pronto para cuidar, servir estes irmãos? Você já está aquecendo o seu coração para demonstrar este amor e este desejo de vê-los pessoalmente? Você já está pensando em como vai fazer todo o possível para estar lá presente com eles, adorando ao Senhor? Você está pronto para, é verdade, sofrer as dores de parto que nós sofreremos juntos para dar a essa nova igreja à luz? Eu espero que essa série de sermões na Epístola aos Tessalonicenses seja usada por Deus para incendiar o seu coração de paixão, de esperança, de glória, de alegria em ser igreja. Tudo isso para louvor do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.